Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: Filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado, Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha, eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra, não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi: a promessa não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na UTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo no altar. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo, e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou, mas falhou, porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo, hoje eu sou. Eu adorei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor. Hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando continuidade à programação da ONTV 24 horas, através do www.ontv24horas.com.br, através da sua TV Smart, do seu computador, do seu celular, independentemente da forma como você esteja conectado às redes, nós estamos juntos, meus irmãos, estamos sempre juntos. Sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil. Tenho um projeto
muito bacana na África de acolhimento de crianças, aproximadamente 200 crianças, que é a escolinha Semear para Crescer. Sou fundadora também do Instituto Teológico Brasil, que ministra cursos tais como bacharelado, por exemplo, em teologia e outros. E faço parte também da Rede London, no exterior, meus irmãos. Tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus, aqui na ON TV, 24 horas. Estamos falando do Brasil, para o Brasil e para o mundo. Forjada sou pelo Espírito Santo do nosso Senhor, o nosso Deus. E esta é a razão desta transformação espiritual na minha vida, deste testemunho que estou aqui, razão pela qual Deus me utiliza como sua serva, serva do Senhor nesse trabalho missionário. É por essa razão que a ON TV 24 Horas Brasil se estabeleceu. Desde 1995 já trabalho realizando esse trabalho missionário. Claro que tudo vai se adaptando. Hoje em dia nós temos uma maior tecnologia, não é mesmo? E estamos hoje como realmente uma TV, com acesso através das redes, que é o futuro, meus irmãos? A internet. Onde quer que nós tenhamos internet, haja internet, a palavra de Deus é capaz de chegar. Forjada sou pelo Espírito Santo do nosso Senhor, transformada a minha vida. E isso também, meu irmão, pode acontecer com você. Um renovo que Deus faz mesmo em meio ao deserto. Esse deserto que talvez você esteja sentindo no seu coração, na sua vida. A palavra diz: eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Existe uma pergunta aí para todos nós, Será que o deserto, no deserto é capaz de florescer algo, meus irmãos? O que vocês acham, Você já sentiu que a sua vida estava como um deserto, sem água, sem esperança, sem perspectiva, sem vida, o coração ressequido, as promessas secas, os sonhos despedaçados pela decepção? Meu Deus, em sua infinita misericórdia, declara para mim, para você no dia de hoje: eu faço uma coisa nova na sua vida, assim como fez na minha. Esse Deus que me salva todo dia, meu irmão, é capaz também de salvar você. O deserto onde você se encontra hoje, ou tem essa percepção, não é um castigo, não é o fim. Muito pelo contrário, talvez seja um terreno até fértil, onde Deus começa a plantar tudo que você acreditou uma vida toda ser impossível. É aí, é nesse cenário caótico, muitas vezes, que você se encontra, que você poderá cantar o hino da vitória, como nós costumamos falar. Aquele que caminha pelo vale da sombra da morte também é o Deus que faz caminhos no deserto e rios na terra seca, meu irmão. Nós temos um Deus capaz de responder a todas as tuas perguntas, de dar respostas à tua causa, de tirar a angústia, a dor do teu coração, esse sofrimento. Veja que quando nós
enfrentamos, meus queridos. Nós enfrentamos grandes decepções, e isso é algo que todo mundo passa, especialmente na vida afetiva também. É como se o chão sumisse dos nossos pés. Não é assim que funciona? Mas é justamente quando tudo parece perdido, independentemente do viés, do contexto que você esteja inserido, mas se sentindo assim, é que Deus nos chama a olhar para o seu plano, para os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, para a vida de cada um dos seus filhos, para a vida de cada um de nós. Não é apenas uma promessa, é um convite para perceber, atentos, o que Deus está fazendo, mesmo quando nossos olhos humanos não enxergam. Nós vemos que tudo é um processo, meus queridos, inclusive essa renovação das nossas vidas, né? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o que está te trazendo, te causando tamanha angústia e dor. Não podemos fugir disso, dessa etapa das nossas vidas, mas precisamos até acolher de uma forma singela, porque adiarmos a causa que possa estar tentando nos destruir só adia o processo de cura nas nossas vidas. Entregar-se ao processo, a este processo, é confiar no tempo de Deus, que tanto nós já falamos. Você que é cristão, independentemente da sua religião, deste processo de religar e de comunhão com Deus, que você faça parte, mas nós sabemos que precisamos confiar no tempo de Deus, mesmo quando o relógio da alma fica contando, né, os dias, as horas, e parece que não anda, parece que está parado, parece que está atrasado. Precisamos, nesse processo de renovo, meus irmãos, de uma nova vida, uma esperança que precisa existir e ser ativa no nosso coração. Precisa estar em movimento nos nossos dias e na nossa vida. Uma postura de fé que busca novos caminhos, novas relações, novos sonhos, de acordo com a palavra do nosso Senhor. Não é uma esperança que fique inerte, paralisada. Não, ela está em movimento. É o que nos impulsiona, que nos faz prosseguir. Veja que no mundo de hoje, nós observamos, né, relações muito, que se chamam relações líquidas, né? A rapidez dos relacionamentos, a cultura do descartável, que acabam amplificando já aquela sensação de dor e de rejeição que as pessoas têm em relação à sua vida afetiva, por exemplo, ou no seu trabalho também. Há um medo intrínseco em dar um passo à frente na vida. Então, ainda em meio a estas interações sociais líquidas, fluídicas, tudo muito rápido, tudo muito descartável, ninguém mais serve, ninguém mais quer consertar nada, não é mesmo? As pessoas vão experimentando cada vez mais dor e rejeição. O que fazem
que fizemos, o que podemos fazer? Alguns se fecham com medo de amar novamente, de ir em busca de um novo sonho, de tentar uma alternativa diante da negativa do mundo em relação à sua profissão, por exemplo. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele vem para nos chamar, que nós possamos abrir os nossos olhos para o que Ele já está realizando nas nossas vidas. Meu irmão, você pode até não perceber, meu irmão, ainda, mas Deus vem preparando o seu caminho, mesmo quando parece estar em silêncio, mesmo quando você se atenta do jugo do mundo, que não vale a pena, e passa a observar o jugo de Deus. Então você começa a observar as coisas de um outro ponto de vista, com olhos espirituais. E você começa a observar que algo já está acontecendo de cunho espiritual, emocional, psicológico nas nossas vidas, durante este processo. Você pode até não perceber ainda, mas Deus já está na sua vida. Sempre esteve e permanecerá ao seu lado. Cada lágrima que você derramou, cada lágrima vem como se, ao cair no solo, fosse fazer germinar a semente da esperança na sua vida. Em tudo Deus transforma, até aquilo que possa parecer a você que é negativo, Deus transforma em algo bom aquele que crê. O que é importante nós analisarmos é se você consegue enxergar algo novo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Consegue ter uma ideia, essa sensação, ou está observando que algo novo está prestes a acontecer ou pode acontecer com você, que parte da sua dor você ainda tenta esconder, em vez de entregar nas mãos de Deus. Porque quanto mais você adiar o processo, essa entrega, reconhecimento entrega, mais você adia o processo da cura. Então, o deserto que muitas vezes as pessoas se encontram não é o fim da estrada, mas é um espaço que podemos dizer que é até sagrado, onde Deus revela o novo. Se o teu coração está ferido, saiba, Deus está regando a sua alma para que floresça. E a esperança não é o que você sente. Isso pode, às vezes, diante das fragilidades do mundo, mudar. A esperança não é aquilo que você sente, é a decisão que você toma de crer, mesmo quando, diante do jugo do mundo, as coisas não fazem sentido. Meu irmão e minha irmã, forjada sou pelo Espírito Santo do nosso Senhor, do nosso Deus, esse Deus que me salva todo dia, que é capaz de salvar você, e por isso nós agradecemos, meu Deus. Eu me apresento diante de Ti com as mãos vazias e o coração cansado. Reconheço que as feridas do passado ainda doem e que às vezes me sinto perdida, como no deserto. Mas eu escolho, meu Deus, confiar no Teu proceder, no Teu agir, no Teu poder, porque eu sei que Tu fazes coisa nova e que os rios vão correr onde antes só havia seca. Renova, Senhor, a minha alma,
Dá-me coragem para caminhar mesmo quando não vejo, não enxergo o caminho, que eu possa ser vaso de honra, servindo a tua graça, ao teu reino, ao eterno, pronto para florescer no seu tempo, segundo a sua vontade, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. A caminhada do vale ao deserto não é um processo fácil, meu irmão. Mas é nessa jornada que Deus, ele se manifesta com poder. Nunca esqueça. Deus faz coisas novas, mesmo onde tudo parece perdido. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir um louvor acerca deste clamor que nós fazemos a Deus para que renove a minha vida, a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir um louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Amém, meus queridos. Veja que louvor maravilhoso, quanta verdade, não é mesmo? Declarada através desta canção, deste louvor nas nossas vidas. Hoje nós viemos falar sobre renovação nos nossos dias e principalmente diante de algumas dores de cunho emocional que passa a travar os nossos dias e impedir que muitas pessoas venham a seguir em frente. Vamos falar sim hoje sobre traição. O Espírito Santo quer falar com você que já sentiu o poder da ingratidão, da traição, da injustiça sobre você, na sua vida. Assim como Cristo, como o nosso Senhor, sentiu a dor da traição. Como Ele agiu, como nós devemos agir se queremos ter um coração semelhante ao de Cristo. Como nós estamos nos sentindo diante disso? Qual é a intensidade da sua dor? Meu irmão, veja que Cristo já sabia. Assim como muitas vezes você está passando por essa situação, você está sendo traído. Há uma ingratidão gigantesca que você vem suportando e muita injustiça, e você já sabe. Ou às vezes você, por uma questão de sobrevivência, questões de foro íntimo, mantém um status como se desconhecesse tal informação. Mas veja que Cristo, o nosso Senhor, diz: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Na mesa. Nosso Senhor, não é mesmo? Um amor, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que não se rendeu mesmo diante da traição. Uma traição que ele já sabia, tinha nome e sobrenome. Não é mesmo, meus queridos? Um beijo que muitas vezes quebra corações. Imagine um momento, né? Cristo, rodeado dos amigos mais próximos, anuncia que será traído. Não por um inimigo, mas por um dos seus. Alguém que é importante, alguém de quem jamais se esperaria uma postura desta natureza. Então veja que a sensação da traição, temos uma percepção em uma régua, né? Muitas vezes os médicos perguntam, de 0 a 10, qual é o grau da sua dor? Né? Quando isso vem de alguém distante, creio que o grau da dor não é tão pesado. Agora, quanto mais próximo, quanto maior o compromisso, quanto maior a responsabilidade efetiva, quanto mais você se importa com outro ser humano, quanto mais ele é realmente importante, faz parte dos teus planos e da tua vida, maior é o grau da dor suportada por aquele que é vítima em relação ao algoz. Veja que Judas, aquele que partilhou a mesa, que dividiu os seus dias, quantas caminhadas, conversas, noites juntos, em um plano gigantesco e divino a ser instaurado, né?
em prol da humanidade. E aquele ser humano entregou Jesus, o Messias, com um beijo, né? Um símbolo do afeto que na verdade se torna um golpe. Veja a intimidade que Judas tinha com o nosso Senhor, e que para indicar aqueles que iriam o perseguir, né, deter e aprisionar, que ele tenha intimidade de chegar ao Messias e lhe dar um beijo. Ele poderia ter apontado, ele poderia ter dito: é aquela pessoa que está lá sentada neste lugar ao lado dele. Não. Ele teve a intimidade, a liberdade, em decorrência do amor recebido do nosso Senhor, da abertura do coração do Cristo, de até nesse momento ele poder se aproximar e ser acolhido através de um beijo, que na verdade foi um verdadeiro golpe. Hoje em dia, nestes relacionamentos líquidos, né, descartáveis, nós observamos uma falta de responsabilidade emocional, meus irmãos. E isto vem destruindo vidas. Não é mesmo? Nem estou falando do caso de pessoas que intencionalmente se aproximam de outras com o intuito de destruí-las emocionalmente ou por interesse, questões financeiras. Nem estou falando de canalhas covardes ou pessoas narcisistas, nem estou falando disso. Estou falando de pessoas que muitas vezes, a princípio, nunca tiveram o intuito de se aproximar, pensando talvez nessa quebra de lealdade, mas no decorrer da história não tiveram responsabilidade emocional nem caráter, foram covardes, mentirosos, sem observar o compromisso com aquele outro ser humano em fazer algo muito simples, que é chegar para outra pessoa e falar a verdade do que sente, do afastamento emocional, que os objetivos pelos quais que uniram essas pessoas até aquele momento não existiu mais. Enfim, aí depende, né? Quais as razões que fizeram com que tudo tivesse um fim, a dureza dos corações, a mudança de atitude do ser humano como um todo, a transformação, a evolução particular de cada um como indivíduo, o lado profissional, não sei. Mas a importância de se dizer a verdade, principalmente porque todo mundo sabe que nesse mundo não há uma lei que obrigue você a ficar ao lado de quem você deseja não estar. Não é mesmo? Então, veja que o que nós observamos no mundo hoje como um todo é essa falta de responsabilidade emocional, né? E isso vai machucando pessoas que são sinceras, pessoas que acreditam que no mundo ainda possa existir alguém que seja digna da sua confiança, não é mesmo? E costumam olhar nos olhos e acreditar naquilo que é dito, porque só isso que cabe àquele que tem um bom coração. Confiar nas palavras da outra pessoa e principalmente que ela esteja lhe dizendo a verdade, não é?
Mas nós sabemos que isso não acontece no mundo, né? Que infelizmente nós estamos todos expostos a pessoas irresponsáveis, pessoas de mau caráter, pessoas intencionalmente, né, dedicadas a uma vida de golpes, usar pessoas narcisistas que estudam quem muitas vezes tem um coração bom para ser seu suprimento financeiro e emocional, psicológico. Enquanto existe suprimento naquele ser humano, ele vai então vampirizando aquela criatura, até ela se sentir desfalecida, completamente dependente do narcisista, e a sua vida perder o sentido, não é mais um indivíduo, não é mesmo? Então há o descarte, o contato zero e o sofrimento daquela alma que precisa ser acolhida, né? Muitas vezes pela medicina, né? Espiritualmente, para começar uma vida nova, que é o que Deus vem oferecer. Essa é a promessa do nosso Senhor. Faço coisas novas. Pego tudo que você acha que está destruído, todos os pedaços que o mundo, né, bateu com força, deixou você assim, e sou capaz de fazer um vaso novo, um vaso diante dos meus olhos, como um vaso de honra, meu filho, para te entregar um posto de honra. E meu filho amado, que tem uma vida com sentido, uma vida em abundância, com uma paz que muitas vezes excede até o entendimento do mundo, e com propósito. Agora, como vencer, meus irmãos, todos estes processos de traição, ingratidão, injustiça, né? Como que nós sobrevivemos a isso e podemos dizer que o amor venceu? Porque, por orientação do nosso Senhor, devemos vencer o mal com o bem. Não é mesmo? Até o dia da glória. Essa orientação do nosso Senhor: vença o mal com o bem. Então veja que Cristo, o Messias, ele não foi traído apenas uma vez. Foram várias circunstâncias. Judas vende o mestre por 30 moedas. Mas e Pedro? Pedro também nega conhecer o Messias para salvar a própria pele. Não é mesmo? Temos os registros. Os discípulos, aqueles que estavam com ele, que juravam fidelidade e amor, fugiram, deixaram o Messias sozinho na hora mais difícil. Então veja, meus irmãos, que cada uma dessas atitudes suportadas pelo nosso Senhor representam várias formas, espécies de traição, seja por ganância, seja por medo, ou seja por abandono. E a resposta do nosso Senhor é como um farol, como lâmpada para os nossos pés, que nos direciona ao melhor posicionamento diante de tudo isso, né? Ele não se deixou definir pela traição, não mudou a sua essência em decorrência do mal que os outros tentaram fazer com ele. Ele escolheu orar, ter comunhão com Deus, ao invés de reclamar ou se colocar numa condição como vítima da circunstância, de pessoas e do mundo. E ele continuou, creio que a parte mais difícil, né? Amando,
mesmo aqueles que se colocaram na condição de seus adversários, traidores, né? Então, essa vitória sobre a dor nos mostra que o amor verdadeiro, ele resiste, restaura e nunca desiste, mesmo quando ferido profundamente. Nós estamos aqui falando de amor de verdade. Hoje, será que hoje nós continuamos traindo ao nosso Senhor, o Messias, às vezes porque não nos atentamos ao que estamos fazendo? Quando escolhemos o erro, agir errado, em vez de agir certo, é como se nós fôssemos lá e crucificássemos o Senhor novamente. Porque Ele deu a própria vida para nos eximir dos nossos erros, dos nossos pecados, e nós continuamos agindo dessa forma. Quando nós negamos a Sua presença para agradar o mundo, estamos crucificando nosso Senhor novamente, traindo de novo, como fizeram os da sua época. Existem pessoas que têm vergonha do nosso Senhor, vergonha de dizer que é cristão, que acredita no Messias, que serve ao nosso Deus. Ou quando nós também vamos sendo desgastados e acabamos abandonando a fé, quando nos vemos diante de tribulações e desafios extraordinários. Os discípulos fugiram quando se viram, em uma condição complicada. Você já sentiu que traiu a si mesmo? Porque acontece isso também. Ao se afastar muitas vezes do caminho que nos aproxima de Deus, temos essa sensação, meus irmãos. Há alguém na sua vida que precisa do seu perdão, assim como Jesus perdoou a todos. E ainda disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como que você pode responder à traição com amor, assim como Cristo nos ensinou? São reflexões, meus queridos, que nós precisamos parar para pensar, A traição que corta o coração não pode cortar o laço de amor que existiu até aquele momento, não é mesmo? E que pode persistir depois disso, muitas vezes em decorrência dos vínculos que se estabeleceram durante essa caminhada. E às vezes essa causa nem é sua. Jesus não foi traído só por Judas. Somos nós também que traímos ao nosso Senhor todo dia, através das nossas atitudes. Mas veja que o amor é o único capaz de vencer a traição, que perdoa antes de ser até perdoado pelos próprios erros. Como nós podemos, meus irmãos, ter um coração semelhante ao de Cristo, forjada pelo Espírito Santo, eu sou, transformada, um renovo, uma nova vida. Como? Oh, meu Deus, Tu conheces a dor da traição em todas as suas formas, Senhor. Ajuda-me a carregar minhas feridas sem deixar que elas me destruam. Dai-me a força para perdoar aqueles que me feriram e a coragem para não negar a minha fé diante das dificuldades. Que eu possa permanecer fiel a Ti, mesmo quando o mundo ao redor me abandona. Renova, Senhor, meu coração, para que ele bata no ritmo do Teu amor
inabalável. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um amor que não se rende. Não se rende. Interessante, não é mesmo, meus irmãos? Veja que a traição dói, mas não pode vencer o amor que Jesus nos deixou. Ele nos convida a caminhar com Ele, mesmo quando a dor parece grande demais. E nessa caminhada encontramos então a verdadeira vitória. A de um coração que escolhe, meus queridos. Simplesmente isso. Escolhe amar. Sempre. Um amor que não se rende à maldade do mundo. Quando Cristo vence o mundo, Ele não vence o mundo de qualquer maneira. Ele vence com um coração perdoador, misericordioso, com graça, comunhão com o nosso Senhor. Tanta coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos refletir e transformar nas nossas vidas, não é mesmo? Vamos ouvir um louvor e em seguida nós vamos retornar para falar sobre um outro tema muito interessante. Hoje aqui, forjada sou pelo Espírito Santo, já voltamos. É verdade que essa não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. É verdade que essa não é a primeira vez que eu estou aqui, Senhor, pra te pedir perdão, pois o bem que eu jurei fazer não consegui, mas o mal que eu não queria cometi. Me perdoe por quebrar nossa aliança, esquecer de tudo que por mim já fez. Vem e faz em mim de novo uma mudança. Quebra o vaso e amassa o barro outra vez. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem,
e para isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Hoje eu quero ser melhor do que fui ontem, e pra isso vou lutar e vou vencer. Quero te honrar, Senhor, a cada instante, aceitar pra minha vida teu querer. Dentro do meu coração, tua palavra vou guardar, para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Para contra ti, Senhor, eu não pecar. Estamos de volta, forjada sou pelo Espírito Santo, esse Deus que me salva todo dia, é capaz também, meu irmão, minha irmãzinha, de salvar você. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A esperança, meus irmãos, esperança viva, em movimento, como nós já falamos no dia de hoje. Há tanta coisa a ser, tantas revelações ainda nas nossas vidas, que nem se compara, não podemos comparar, não nos cabe. Deus quer dizer que estas aflições, angústias, respostas que nós ficamos buscando responder, tentar interpretar, acabam se tornando pequenas frente a tudo, a glória de Deus que nos será revelada e alcançada nas nossas vidas. Quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, meus irmãos, quando a tristeza quer tomar conta do nosso coração, sempre surge essa pergunta, não é mesmo? Onde há esperança? Como vou ter esperança, para continuar os meus dias? Mas há uma chama invisível que nunca se apaga dentro do seu coração, a esperança viva que Cristo deixou registrado na nossa identidade, na nossa alma, no nosso coração, mesmo que no nosso subconsciente. Ela não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando nós não entendemos o porquê do que nós estamos vivendo. Então, veja que essa esperança, isso que Cristo deixa nos nossos corações, você pode comparar. Às vezes você pode estar enfrentando desafios extraordinários, bem difíceis, mas há certos momentos, lapsos, em que na sua mente, no seu coração, vem aquela chama, pode ser pequena,
sutil, singela, de esperança. Ela está em você, ela está no seu coração. O que nós precisamos é alimentar esta esperança. Paulo nos ensina que o apóstolo, Paulo, que as aflições, as dores atuais são temporárias e pequenas perto da glória que nos é garantida pelas promessas do Senhor. É pequeno. E essa é a esperança que nos ergue quando tudo parece perdido. Há sempre, meu irmão, uma solução, há sempre uma luz no fim do túnel. A gente compreende. Eu compreendo que a dor emocional, ela abala a estrutura de qualquer ser humano. Mas tenho conhecimento também, lhe afirmo e sou testemunho de que a esperança em Deus pode te reconstruir. Esta esperança que dá sentido à dor, mostrando que ela não é em vão. Precisamos reconhecer neste processo até a dor, o sofrimento, acolher, para compreender e não fugir, para que nós possamos acelerar o processo de cura. Sustenta a mente quando os pensamentos querem se perder no desespero. Isso é esperança. Fortalece o coração para continuar a caminhar. É essa esperança que transforma todas as nossas lágrimas, dores, sofrimentos, tudo que nós vamos passando no decorrer da nossa história, como alicerce, como estrutura, como experiência que gera a resiliência, que gera muita experiência na nossa vida para compreender as verdades absolutas do nosso Deus. Hoje, o estresse, a ansiedade, a solidão, muitas vezes nos cercam. Estamos envoltos, nestas circunstâncias. Muitos se sentem esmagados por uma dor interminável que parece que sufoca. É uma pressão, dia após dia. Mas veja que o convite é claro para você que está passando por isso. Olhe para o alto. Não olhe para o seu problema. Olhe para Cristo, o autor e consumador da fé. Não é uma esperança como se nós lêssemos em histórias lúdicas, infantis, algo ilusório, mas é uma esperança viva em movimento que se manifesta principalmente nos momentos em que nós estamos passando por alguma dificuldade. Onde você tem colocado a sua esperança ultimamente? Essa é a questão, meu irmão. Parar para refletir se você tem se firmado nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece que está desabando ao seu redor, sem chão. Como que a certeza que nós temos da glória que Deus tem para nos alcançar, de bênçãos e vitórias na nossa vida, pode mudar a sua perspectiva de hoje. Porque a palavra nos diz, Deus nos promete. Isso mexe com você? Você consegue administrar essa diferença entre suposições humanas, inclusive pensamentos seus, e a verdade de Deus para cada um de nós? Então, ter esperança, meu irmão, minha irmã, não é uma fuga, mas é
algo como se fosse uma âncora que nos mantém firmes em meio a um mar envolto numa grande tempestade. Nós estamos ali, firmes. Esta é a esperança. Quando a noite é mais escura, nós observamos, né? Quando começa a anoitecer, nós sabemos que ainda tem o quê? Um longo período de noite, né? Agora, quando a noite chega à sua escuridão total, nós sabemos que está prestes a amanhecer, que existe uma manhã que está chegando. Então, nós viemos mais uma vez, meus irmãos, diante de Deus, em busca dessa renovação da nossa esperança. Meu Deus, em meio às tempestades da vida, renova, meu Deus, a minha esperança. Quando o cansaço me abate, o desânimo tenta me dominar, fortalece, Senhor, o meu espírito. Ajuda-me a fixar os meus olhos em Ti, fonte inesgotável, meu Deus, de sabedoria, de amor, de estratégia divina, de misericórdia e de graça para os nossos dias. Que a certeza da Tua glória, meu Deus, me sustente hoje e para sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, receba essa palavra. Compreenda a importância de você alimentar a sua esperança, porque ela é a luz que nunca se apaga no coração do crente, daquele que crê na palavra do Senhor, naquele que crê na existência de Deus, naquele que crê na verdade absoluta das Escrituras Sagradas. Mesmo quando tudo parece ruir, ela nos lembra que Deus está escrevendo uma história de vitória para cada um de nós. Que essa certeza guie os nossos passos hoje e sempre, meus irmãos, sempre. Que nós tenhamos coragem, muita coragem de recomeçar e muita fé em ação. Já ouvir essa expressão? Colocar a fé em prática, a fé em ação. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Palavra de Deus, para mim e para você. Vamos de novo? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus quer dizer muitas vezes que nem nós podemos ter, sequer imaginar, todas as bênçãos e vitórias que Deus está nos capacitando para nos entregar nos nossos dias. Agora, é óbvio, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que recomeçar dói. Que recomeçar é ter coragem para olhar o passado, agradecer pelo que ficou, lamentar muitas vezes o que se perdeu, mas abrir o coração para algo novo. E isso não é fácil. Talvez você carregue hoje as marcas de grandes perdas de verdade, independentemente do viés. Mas vamos dar o exemplo, né? Um relacionamento que acabou,
um sonho que não se realizou, quebra de lealdade nas suas amizades, mas Deus é promessa do Senhor, é declaração escrita com tinta de sangue na cruz daquele que morreu para nos salvar, que Ele tem planos de paz para você, não importa o tamanho da queda, da dificuldade, do desafio, do que nós estejamos passando, do quão improváveis nós sejamos hoje para sermos e possamos imaginar sermos agraciados por Deus. Somos tão indignos, Senhor, de sermos agraciados pelo Senhor, mas Deus é especialista a transformar a vida, principalmente daqueles que se consideram mais improváveis. Oh, meus irmãos, quanta transformação Deus é capaz de fazer, impulsionar pessoas, levantar caídos. O profeta Jeremias nos dá um presente divino, se nós pararmos para analisar a história no contexto bíblico da teologia, né? A certeza de que Deus conhece os planos para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Planos que trazem esperança e futuro, né? Esse texto está em Jeremias. Diz o Senhor: planos de bem e não de mal. Que muitas vezes nós nem temos a condição humana, né, de compreender tudo que Deus tem reservado para nos alcançar. Não é apenas acreditar. Nós precisamos, meus irmãos, fazer a nossa parte nesse processo de transformação. Forjada sou pelo Espírito Santo na minha vida. Isso foi do nada? Não. Toda transformação requer movimento. Sair daquele lugar que nós nos encontrávamos. Então, muitas vezes as pessoas acreditam em tudo que as Escrituras Sagradas nos vêm para informar, esclarecer e orientar, mas ficam inertes. Então, não é apenas acreditar, mas é agir conforme essa crença. Colocar a palavra de Deus em prática no seu dia a dia. Envolve dar passos, meus queridos, mesmo quando a gente não consegue ver o caminho completo. Não sei se vocês me compreendem. Deus orienta, o Espírito Santo fala com você, toca o seu coração e diz: é nessa direção. Vai, meu filho, que eu estou, permaneço, habito em você, estou sempre contigo. Então você vai, você caminha e tem que dar passos muitas vezes na sua vida que você não sabe onde você vai chegar. Mas você vai, porque você tem fé. Você vai justificado pela fé no nosso Senhor, porque você sabe que quando você caminha conforme a vontade de Deus, nada nos falta. Deus dá provisão para os nossos dias, para as nossas causas. Não há quem não tenha resposta sendo uma pessoa boa e justa diante dos olhos de Deus. Então, entregar, sair deste lugar, transformar, forjada sou pelo Espírito Santo, transformado, uma vida transformada, exigiu que eu abandonasse o passado, me colocasse em movimento, desse passos conforme a orientação de Deus na minha vida, abraçando o presente e o futuro que Deus tem para me entregar. Participei, sim, ativamente da construção do novo, de tudo que Deus queria
transformar na minha vida e ainda estou no processo. Deus está transformando, agindo. Todo dia, esse Deus que me salva todo dia é capaz de salvar você, meu irmão. E é todo dia. Hoje muitos têm medo, às vezes, né? E é algo que nós não devemos julgar, porque as pessoas têm medo. É uma condição. Mas tem medo de recomeçar por causa do que já sofreram. Existem traumas, existem tantas coisas de ordem psicológica e emocional, então elas têm medo. Mas Deus é o nosso Senhor que convida você a não se deixar paralisar por esse medo. O seu medo é real. O seu medo até é justificável em decorrência de tudo que você já sofreu. Mas Deus te convida para que você não deixe que esse medo te paralise, que te deixe nessa condição de infelicidade, de miserabilidade, de falta de comunhão com o nosso Senhor, de transformação da sua vida, ou seja, paralisar, que te impeça de dar um passo, né? Um ato de coragem para recomeçar. Porque há ainda muitos capítulos, meus irmãos, né? Novos de vida que precisam ser escritos na sua história. Qual é a área da sua vida que precisa desse recomeço? Você já parou para pensar o que está te incomodando? Está na hora de você dar um reset. Formatar, recomeçar. Que passos você já pode dar hoje com base em todas as informações recebidas da palavra de hoje, da palavra das Escrituras Sagradas, das promessas de Deus, para que você possa confiar e dar o primeiro passo. E você está disposto realmente, meu irmão e minha irmã, a abandonar a sua condição que incomoda, que traz ansiedade, que você se sente adoecido e tantas outras coisas, para viver uma nova vida com esperança? Você está disposto a isso? Então, a coragem não é a ausência desse medo que tenta te paralisar, mas é a decisão de seguir em frente apesar dele, apesar de todo esse medo. Não é mesmo, meus queridos? Então, vamos chamar Deus para esta conversa, para que nós possamos ter essa coragem, meu Deus. Dá-me coragem, esta coragem que só vem de Ti, para que os nossos irmãos que estão aqui hoje, as nossas irmãs, tenham força de recomeçar, apesar do medo. Quando o medo tentar paralisar, fortaleça a fé nestes corações. Ensina-nos, Senhor, a confiar nos Teus planos, mesmo quando nós não entendemos o que está por vir, tudo que está por vir por completo. Que eu possa abrir mão do passado e abraçar com esperança o futuro que o Senhor tem para mim. Diga o mesmo, meu irmão, para a sua vida. Profetize palavras de bênção e de vitória para os seus dias, em nome do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes as pessoas pensam que recomeçar é um sinal de fracasso. Não, meu irmão. Recomeçar significa que você tem um projeto de algo muito maior para a sua vida. Principalmente com Deus à frente. Com Deus, toda porta
se abre, toda ferida se cura, toda história ganha um novo roteiro. Que você se levante hoje dessa condição que está te paralisando e tenha uma fé renovada, meu irmão, minha irmã, para viver o melhor que Deus tem para a sua vida. É isso que nós desejamos a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco na ON TV, sempre participando da nossa programação. E buscamos ser testemunho de como encontrar a paz mesmo em meio às tempestades emocionais. Amém, meus queridos? A palavra diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Há uma diferença entre a paz que nós recebemos de acordo com o jugo de Deus, da paz que o mundo busca mentir para você que te alcança, mas que nunca te traz realmente descanso. Você já se sentiu no meio de uma tempestade emocional tão intensa que parecia que estava tudo acabado? Era o fim. Independentemente do viés, meu. Ansiedade, medo, tristeza. Como se você estivesse em um pequeno barco no meio do mar, revolto, prestes a afundar, sem saída. Mas veja que Cristo, ele nos promete uma paz que o mundo não pode oferecer. Isso é a declaração do nosso Senhor. O mundo não tem como oferecer a paz que somente o nosso Senhor é capaz de alcançar. Uma paz que atravessa qualquer circunstância. Tempestades, desafios extraordinários, tudo. E permanece firme, meus irmãos. Por isso que muitas vezes, e a palavra mesmo diz, que isso excede o entendimento. Porque nós vemos muitas vezes irmãozinhos e irmãzinhas passando por tribulações absurdas e em paz. Então veja que a paz do nosso Senhor não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus juntinho com cada um de nós. É essa resistência espiritual que nós vamos aprendendo a ter, que nos mantém de pé, firmes, domínio próprio, equilíbrio e demais frutos do Espírito, mesmo em meio às tribulações. Sustenta cada um de nós em meio a tudo que nós já compreendemos. Compreendo que as tempestades emocionais são reais. Eu compreendo que são profundas. Mas veja que quando eu falo sobre o descanso do nosso Senhor e a paz que Deus é capaz de nos alcançar, isso é uma força sobrenatural que nos restaura e fortalece. Quando nós temos que lidar com circunstâncias ordinárias do nosso dia a dia, muitas vezes nós mesmo resolvemos. Agora, quando coisas extraordinárias, desafios extraordinários começam a surgir nos nossos dias, somente o sobrenatural de Deus, somente o extraordinário de Deus é capaz de resolver. E essa causa não é mais sua, meu irmão. Entrega nas mãos do Senhor e descansa o teu coração. Hoje nós vivemos em uma era de informação instantânea. Muitas vezes eu converso com pessoas queridas, próximas, né? Como tudo isso está afetando o nosso dia a dia, né? Uma pressão constante, uma ansiedade que você não sabe por que você está sentindo isso. É consequência de tanta informação, de forma instantânea. É como nós podemos observar, você atualiza o feed
e vem uma nova informação. Você não tem tempo, condição humana, emocional, psicológica, às vezes, de absorver tanta informação, né? E isso vai deixar você muito ansioso, meu irmão. Você precisa se sentir culpado por isso? Claro que não. Quem não ficaria ansioso, né? Cada vez que atualiza o feed nas suas redes sociais ou atualiza o status da sua vida, né? Relacionamentos tão líquidos, todo mundo tão descartável, pessoas irresponsáveis emocionalmente com as outras, e você vai atualizando o feed, atualizando o status, e essa ansiedade é completamente natural, né? Mas Cristo, o nosso Senhor, aquele que se fez carne, experimentou, né, a condição humana, convida para que nós venhamos, e ele se entrega nas suas mãos e diz: meu filho, lança sobre mim toda a tua ansiedade, que eu quero cuidar de você. Imagina, meu irmão, que amor é esse? Que amor é esse que você está rejeitando, nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Cristo se entrega nas tuas mãos e diz: lança sobre mim, meu filho, toda a tua ansiedade, todos os teus problemas, angústias, dores, sofrimento. Lança sobre mim, que eu quero cuidar de você. E tem muitas pessoas que rejeitam, né, isso. Alguns porque não sabem, né, dessa promessa, desse chamado, dessa entrega, desse convite do nosso Senhor. Alguns, não sei a razão, né, meus irmãos? Não cabe a nós, né, buscarmos justificar atitudes de outras pessoas. Nos cabe justificar, né, compreender as nossas, e já temos um trabalho gigantesco, né? Mas veja, até que ponto você tem permitido então que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine, se estabeleça, habite no seu coração, não é mesmo, meus irmãos? Quais tempestades você tem enfrentado hoje? Já pensou em entregar, aceitar essa proposta do nosso Senhor? Lança sobre mim, meu filho, toda a tua ansiedade, que eu quero cuidar de ti. Pensa nessa possibilidade, meu irmão. Não é mesmo? De entregar, né, o controle de tudo aquilo que você já perdeu o domínio há tanto tempo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que vai construir na tua vida, né? Oh, meu Deus, preciso tanto da tua paz, Senhor. Nossos irmãos neste momento, tempestades, mas maior é o teu poder, este teu poder que acalma. Entrega a mim o teu descanso, Senhor, a serenidade que somente o Senhor é capaz de me alcançar. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nos ajude a lançar sobre Ti, já que o Senhor se propôs a isso, meu Deus. Oh, Messias, Yahuwah, já que o Senhor pediu, já que o Senhor nos fez essa proposta, nos ajude, Senhor, a confiar e a lançar sobre Ti todas as minhas preocupações, toda a minha ansiedade, todas as minhas causas sem solução. Toma conta, meu Deus, da minha vida, e que seja feita a Sua vontade nos meus dias. Amém, meus irmãos? Que proposta, hein? Que nós não podemos deixar passar, creio eu, né? Porque esse cuidado, esse descanso
que Cristo nos oferece não é algo temporário, é para cuidar de nós, né? Então é eterno, é permanente. E Ele transforma tudo que é caos, que é angústia, em nós, muitas vezes dentro da sua casa. Quanto enfrentamento, meu irmão, minha irmã, com seus filhos, marido, esposa, trabalho. Quantas vezes mulheres passando por desafios tão difíceis na caminhada da vida, nos papéis que desempenham na sociedade e dentro dos seus lares. Quantos irmãos esgotados, cansados, lutando para realmente poder alcançar aquelas pessoas que mais amam, o que há de melhor, não é mesmo? E às vezes se sentem frustrados, não veem reconhecimento e se sentem abatidos. Somente Deus, meus irmãos, somente Deus é capaz de transformar tudo isso. E que em toda espécie de relacionamento que nós venhamos a viver, somos obrigados, até porque na grande maioria nós não somos, né, meus irmãos? É muito bom deixar isso claro, né? A gente pode evitar muita coisa. Mas digamos que nos relacionamentos que permitimos, né, fazer parte na vida, independentemente do viés, né, é muito importante nós analisarmos sempre dentro do contexto das promessas que Deus tem para cada um de nós, meus irmãos, e que nós possamos, né, estabelecer recomeços, tudo que nós vamos vivendo nesse processo como ser humano, tendo responsabilidade emocional. Volto novamente a essa questão. Nós não podemos ir descaratando pessoas, deixando pessoas para trás que fizeram parte da nossa história, da nossa vida. Existe algo no ser humano, no coração, eu creio, amém, Senhor. Espírito Santo sopra no coração do ser humano para que tenha respeito, amor em relação aos demais seres humanos, né? Que muitas vezes vêm para ficar nas nossas vidas e outras estão de passagem, mas que a nós compete ter responsabilidade emocional, dignidade, honra, caráter, verdade, compromisso com aquilo que se responsabiliza, né? Compreendermos que situações mudam, pessoas mudam, circunstâncias são alteradas, a vida está em movimento. E isso nos permite também nós nos acolhermos e sabermos até que ponto nós vamos fazer parte ou não da vida de pessoas ou de circunstâncias, e que está tudo bem, desde que nós venhamos a agir dentro desses padrões que nós precisamos observar, meus irmãos. Respeito, responsabilidade emocional, não é mesmo? Porque a vida segue, meu irmão. A vida segue, meu irmão. E creia que todas as pedras de tropeço que você vai colocando no caminho, deixando para trás, questões mal resolvidas, circunstâncias que precisariam de um outro respaldo, um outro posicionamento mais digno de você, são entraves nesse processo de transformação de uma nova vida.
Porque Deus, ele não faz, jamais irá fazer um trabalho pela metade. Deus é perfeição. É o amor perfeito. É a sabedoria. É a misericórdia e a graça, mas Deus também é justiça, meus irmãos. Então, que nós possamos ter sempre em mente isso. No íntimo de cada um. Parece tão mais fácil você ser verdadeiro, sim ou não. Tem coisas que sim, tem coisas que não. A palavra diz que quando, seja quente ou seja frio, é sim ou é não. Que quando é morno, como se ficasse em cima do muro, ou tem atitudes que envolvem nesse contexto, a palavra diz: tenho vontade de vomitar circunstâncias e pessoas dessa natureza. Então veja que se Deus diz que tem vontade de vomitar, quando observa algo assim, nós temos que ficar muito atentos, meus irmãos, para que nós não venhamos a causar no coração de Deus essa sensação em relação a nós, seus filhos. Que nós possamos ter uma vida transformada, sermos vasos de honra diante dos olhos do Senhor e possamos estar nesse mundo como servos para a honra e para a glória do Eterno. Não é mesmo? E contribuir para que tudo isso se realize de uma forma que nós possamos vir a cumprir exatamente o que Deus quer para as nossas vidas. Porque sempre Deus tem planos para o bem e não para o mal. E diz aos seus filhos: para o mal. Estão lhe fazendo mal, você vai pagar como? Com o bem, porque cabe a mim. Deus diz: a ira e a justiça no meu tempo será chegada a hora. Então nós temos que descansar os nossos corações em relação a tudo que nós vivemos. E aqueles que se encontram vivendo de forma diferente ao que Deus orienta, busque o conhecimento da palavra do Senhor, busque andar no caminho da palavra de Deus. Não é mesmo, meus irmãos? Principalmente se você observa que na sua vida você tem uma essência boa, você é uma boa pessoa, mas as coisas estão dando errado para você. São ciclos e ciclos de tentativas frustradas, seja no viés profissional, afetivo, familiar. Nunca dá certo. É porque existe um plano a ser seguido. E cada vez que você sai da cobertura espiritual de Deus, você está entregue como se a própria sorte. E quando isso acontece, meus irmãos, você está exposto, às consequências deste mundo que jaz no maligno, Até nova determinação celestial. Até o dia da glória, Este mundo jaz no maligno, então nós precisamos ter comunhão com Deus, estarmos sob a cobertura espiritual para que nós estejamos protegidos, em segurança e felizes. Ok, meus irmãos? É isso que nós buscamos. Cada irmão que participa aqui da Onde Te Vi, cada um tem o seu jeitinho de falar, tem o seu conhecimento. Alguns têm cargos eclesiásticos, têm títulos, outros não. Outros têm um coração semelhante ao de Cristo. E a sua palavra é tão doce e nos traz e nos acolhe com tamanho amor, que realmente nós chegamos à conclusão que não é cargo, não são diplomas, não são muitas vezes as coisas que o mundo busca, colocar um título em você, que faz a diferença para tocar o coração das pessoas, Tem gente que gosta,
de ir em busca do conhecimento, de fazer parte de conselhos relacionados ao assunto que você se interessa, que você gosta de estudar, assim como tem irmãos que gostam de fazer parte da igreja. Aí tem aqueles que gostam de ficar no banco, né, cultuando, né, adorando ao Senhor. Outros já gostam de se envolver como membro da igreja, outros já gostam de fazer parte, né, da questão eclesiástica. Cada irmão tem o seu chamado, ou do grupo de louvor, não é mesmo, meus irmãos? Assim como tem pessoas que têm os seus trabalhos missionários muito importantes dentro de hospitais, presídios, tantos lugares, né? Nas ruas, entre aqueles que são os invisíveis da sociedade, deixados à margem, que todo mundo passa e faz de conta que não vê. Mas Cristo, Deus vê cada um de nós. Então levanta missionários, irmãos, pessoas de bom coração para acolher, né, pessoas que estejam em estado de vulnerabilidade também em relação a tudo isso, dependendo da localização geográfica dos nossos irmãos, dependendo das causas pelas quais os nossos irmãos estão em condição de vulnerabilidade, pela questão geopolítica em que nossos irmãos estejam em questão de vulnerabilidade. Tanta coisa, meu irmão. Nesse mundo que você teria um papel essencial para cumprir. Talvez você não saiba, esteja vivendo uma vida sem sentido e Deus está precisando de você. Na verdade, Ele até já tem algo, né, estabelecido para que você faça, que você se sentirá realmente pleno e fazendo parte do bom desenvolvimento desse mundo, e uma felicidade que é incomparável, meus irmãos. E nada é capaz de nos separar disso, do amor do nosso Senhor, do nosso estado de servo de Deus, no nosso trabalho missionário, né? Que cada pessoa tem o seu dom e é capaz de servir, faz parte desta grande engrenagem que é a vida, que é o mundo, né? Que todos nós temos um papel realmente único, exclusivo, essencial, que pode ser transformado em grandes bênçãos nas mãos do Senhor quando nós entregamos as nossas vidas. É isso aí, meus irmãos. Estou aqui como testemunho, forjada sou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toca na minha vida, me retira do estado em que eu me encontrava, transforma os meus dias, me coloca a caminhar, me entrega bastante serviço a ser realizado. E eu estou aqui tendo bênçãos, sendo Deus dando provisão e sustentando a minha vida, não é mesmo? E estamos aí como trabalhadores da última hora na seara do Senhor. E a gente vai nessa luta em oração, né? Deus, o que queres de mim agora? O que eu posso, né, contribuir? Ser instrumento nas tuas mãos. E Deus vai entregando trabalho pra gente, mano. E é tão bom quando a gente consegue ir realizando, né? Deus vê como se o nosso coração sorrindo, porque isso nos transforma de dentro para fora, nos traz uma alegria inexplicável. Esse Deus que me salva todo dia, que é capaz de salvar você, de transformar a sua vida, é capaz de entregar também a você essa plenitude, essa alegria de ir sendo capacitado aos pouquinhos, como formiguinhas, né? Em que Deus vai te capacitando, habilitando, dando sentido na sua vida, entregando bastante trabalho para você na seara do Senhor, e você vai realizando
E Deus vai te orientando e você vai prosseguindo e você vai se tornando cada vez mais feliz e recebendo resistência espiritual, paz no seu coração, descanso na sua alma. Amém, meus irmãos? É isso que nós buscamos ser testemunho do que nós estamos alcançando aí no decorrer dessa caminhada, né? Uma trajetória que muitas vezes começa com perdas, começa com dor, com muita dor, com muito sofrimento. Em outros casos, apenas sentir o amor de se fazer presente em tudo isso. Então, cada um tem a sua história, seu caminho, sua trajetória. O importante é estarmos, nas mãos de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo parte deste grande plano de redenção das nossas vidas, da verdadeira conversão. Forjada sou pelo Espírito Santo. Você está na ONTV 24 horas através do www.ontv24horas.com.br. Nós estamos falando do Brasil para o Brasil e para o mundo através da internet, ou seja, onde tiver internet, nós estaremos chegando com a palavra de Deus para a sua honra e para a sua glória 24 horas, enquanto Deus assim nos permitir. Amém, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. No silêncio do deserto, ninguém me viu chorar. Deus me tomou em suas mãos, começou a me moldar. No calor da provação, fui vencendo pela fé. Cada lágrima caída, Ele me deixou de pé. Foi no fogo santo que entendi que Ele nunca desistiu de mim. Na caverna Ele falou: filho, eu sou teu redentor. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Me quebraram tantas vezes, mas Deus veio refazer. O vaso rejeitado Ele escolheu pra preencher. Na pressão da fornalha eu aprendi a adorar. E mesmo em meio à guerra não deixei de confiar. Foi no vale que ouvi a promessa, não morreu ali. Com o azeite me ungiu e nova força Ele me deu. Fui forjada pelo Espírito Santo, não foi à toa o meu pranto. Cada marca é cicatriz de quem não fugiu da raiz. O céu me viu de joelhos quando o mundo quis me calar, mas o vento do Espírito veio pra me levantar. Na ONTV Brasil, noite e dia a clamar, 24 horas de fogo não tá. Quem assiste sente o céu descer, porque o Espírito está aqui pra te mover. Avante, povo de Deus. Fui forjada pelo Espírito Santo e hoje em adoração eu oro e canto. Não sou quem eu era ontem, sou vaso nas mãos do oleiro. O inimigo tentou
mas falhou porque o céu me sustentou. Na fornalha ardente eu não andei sozinha, Cristo me levou no colo, eu já sabia. Forjada no Espírito Santo hoje eu sou, eu adoro, orei a Ele e Deus me curou. Receba, irmão, a palavra do Senhor, hoje Ele transforma em vitória e pensa a sua dor. Minha filha. Não sou mais filha de ninguém. Olhe para cima. Sim, você é. Filha.